Seguindo aqui no livro da Patrícia, Vivendo no Mundo dos Espíritos, nós estamos no capítulo, né, que fala sobre os pedidos. A gente já conversou sobre as promessas, alguns aspectos, lógico, né, das promessas, né, que a gente não pode jamais esquecer que cada coisa que nos acontece tem vários nuances, né? Alguns que a gente percebe, outros que não, que nada pode ser radicalizado em sim e não, certo e errado. Tudo tem a forma de ser vista por aqueles que observam, a forma diferente de ser sentida por aqueles que executam. Então, tudo é muito diverso. Tudo tem uma amplitude inimaginável de situações envolvidas e de formas como podem ser percebidas e entendidas. Então, todas essas leituras, como a de hoje que a gente faz, é uma visão pessoal da Patrícia, também influenciada pelas ideias da própria médium, que era a tia dela, porque todo médium dá a sua contribuição na comunicação. Mas que isso é uma forma da gente começar a entender. É como se diz, a ponta do iceberg. Não necessariamente, nem nesse livro, nem em qualquer um que a gente leia, a gente vai aí encontrar a verdade pura, suprema e absoluta. São partes da verdade, são modos de ver, de sentir e de entender de quem transmite. E isso vai nos dando chance de construindo a nossa colcha de retalhos, de exercitando a nossa forma de pensar, de entender, e faz com que seja o começo de um processo mais intrincado, mais complexo, que é o de conscientização global, conscientização universal, que vai acontecendo e se ampliando à medida que a gente vai juntando essas peças, as opiniões diversas, e vai entendendo que não há situações que se opõem, mesmo quando se fala de uma coisa e se levanta, de outro lado, um contraponto que aparentemente é negativo. Tudo se soma, tudo se completa, e é a integração de todas essas informações, de todas essas imagens e compreensões que a gente vai criando na nossa mente, que vai nos dando a consciência cada vez maior, e vai fazendo com que a gente se aproxime cada vez mais, mesmo que muito lentamente, da nossa essência, essa sim, pura e totalmente verdadeira. Mas seguindo aqui Fala, Jair. Silvio, dá licença, que aconteceu uma coisa interessante agora, e depois cai no esquecimento. Ele está falando aqui dos pedidos, né? Eu já comentei com vocês, que às vezes, como acontece coisas comigo, que a gente não faz os pedidos, mas acontece, como aconteceu agora, por isso que eu vou falar. Por exemplo, eu estava procurando lenço para puxar o nariz, né? E aí, veja só, onde que está o lenço? Eu estava todo assim, avexado, agoniado, para achar onde que estava o lenço, procurando por tudo. E aí, o que me falam? Está no casaco. Se lembra que teve um tempo que estava frio? Eu botei o lenço lá e me esqueci que estava frio, que agora já está quente, não sabia que estava no casaco. Estendi a mão quando eu vi que ele estava aqui dentro do casaco. Essa coisa que eu falo para vocês, que isso acontece com todos nós no dia a dia. Eu não fiz o pedido, ai meu Senhor, me dá onde que está o lenço, eu vou fazer 10 Ave Marias, 300 Pai Nosso, não. Simplesmente, os amigos espirituais me viram que eu estava precisando suar o nariz, que eu fiquei procurando para atender esse pedido, me concentrar aqui na leitura, né? Para concentrar nesse momento. Então, como eu estava disperso, preocupado
em achar o lenço, posso suar o nariz, ver que minha voz é até um pouco fanha. Eles me mostraram. Deu para você ver como é que as coisas acontecem nesse sentido, é só isso. Eu nunca mais ia me lembrar que o lenço estava dentro do casaco que eu usei, eu acho que foi ontem, antes de ontem, que estava mais frio, sabe? Tudo isso é só isso que eu queria falar. Obrigado, Tiago. Então, seguindo aqui a leitura, todo o departamento, né, ela está descrevendo, agora ela foi num dos departamentos que trata dos pedidos, né? Então, todo o departamento é pintado de amarelo claro e tem como enfeites muitos vasos. É aqui mesmo? É. Deixa eu só ajeitar aqui. Todo o departamento é pintado de amarelo claro e tem como enfeites muitos vasos de flores. A terceira sala, bem grande, com várias mesas, é para os que pedem com promessas. Os pedidos são ali separados e as mesas têm plaquinhas com nomes dos santos, de Jesus, de almas. Os dirigidos à Virgem Maria são numerosos. Depois fazem a separação em viáveis e inviáveis. Os considerados inviáveis não serão atendidos, como os casos de pedidos para chover ou não chover, para a vitória de times esportivos, para ganhar na loteria, etc. Os viáveis são os que podem ser atendidos, em parte ou totalmente. Nesse caso, os pedintes recebem a visita dos trabalhadores do departamento, que depois dão seu parecer final. Se aprovados, os trabalhadores atendem e a pessoa obtém a graça. Aí resta ao pedinte cumprir o prometido. O cumprir o prometido é no caso das promessas, né, que diz que não necessariamente você tem que cumprir por uma obrigação de negócio, né, como se fosse uma troca. Mas já que você se comprometeu a fazer aquilo, que seja honesto e moralmente cumpra o que você prometa, né? Tudo consta de fichas bem organizadas. Nela o nome de quem pede, o endereço e o que se pretende. Quando a solicitação é feita, os do departamento anotam. Por exemplo, se a pessoa pede em uma igreja, um trabalhador registra e leva o pedido para o local próprio. Mas há solicitações que vêm direto ao departamento. O pensamento age à maneira de um telefone, como se o pedinte com fé assim se comunicasse. Não é com todas as pessoas que ocorre esse fato, mas basta ter fé para que aconteça. Duvidar é cortar a ligação. Isso é muito interessante, né? Importante a gente se conscientizar, né? Quando ele diz, basta ter fé. Existe aquela célebre frase, né, do Evangelho, né? A fé remove montanhas. Que não é bem assim, né? Mas é a essência da frase, né? Que é a coisa do grão de mostarda, né? A fé do tamanho do grão de mostarda e por aí vai. Mas é exatamente isso. Quando a gente confia, quando a gente tem certeza do amparo, da presença, a gente consegue manter a sintonia, a vibração, para que a comunicação seja mais fluida, seja mais fácil. E na dúvida, óbvio, né? Quando a gente pinta a dúvida, é como você fechar a porta por onde vinha a corrente de ar, ela para de vir e você perde aquela conexão. Então, como é importante a gente fazer as coisas com um sentimento verdadeiro, de pureza, de entrega. Diga. Silvio, só voltando de novo esse assunto que está ligado a isso, tá? Veja só, essa coisa que aconteceu comigo, não é que eu fiz pergunta, nada disso, simplesmente como você estivesse na tua casa
e visse a Sônia, algum integrante, ou o seu filho, procurando nesse e fala assim, tá em tal lugar, eu vi em tal lugar. É nesse sentido, deu para você entender? Me viu Sim. minha situação, aí foi e orienta. Só que como eu tenho uma mediunidade, eu escuto e entendo. Outros são intuídos, mas às vezes não conseguem escutar, mas eles ajudam. Ajuda nesse sentido de familiar. É família, nós somos uma família espiritual e encarnada. Aí, como estou te dando exemplo, você vamos falar assim, teu filho. Pô, eu botei minha chave não sei aonde. Ah, sim, eu vi lá em cima do armário tal. Você viu e fala para ele, como aconteceu agora comigo. Não é que eu faço pergunta, não, não é nada disso. Simplesmente é no dia a dia nosso, os amigos espirituais estão ao nosso lado mais direto. Isso que eu falo para vocês. Eu consigo ter, eu tenho como é que eu consigo ter uma graça e a bênção de ter essa mediunidade que me orienta? E aí eu estou materializando para vocês que é assim, entendeu? Às vezes a gente pode duvidar, pode não acreditar, seja lá o que você quiser, mas isso existe, isso é real, é só isso. Não, é como os amigos, os familiares, né? É, eles estão ligados na gente, não são diferentes do lado de lá quando estavam aqui do lado de cá, né? Então, eles, se estão por aqui, eles têm as mesmas preocupações, né? De auxiliar, de proteger, de ajudar. Entendi perfeitamente. Por isso é que muitos convocam as pessoas que consideram boas, que têm fé, para orar por eles, disse Zé. Em sua Gente, maioria, esse negócio de fé e tudo, né? E de pedidos e tudo, eu vou confessar que de vez em quando eu faço alguns. Não pedidos assim, mas eu chego quando fala de fé, né? Eu falei assim, gente, acho que eu tenho uma fé um pouco um pouco ruim, porque assim, eu brinco, eu parei de fazer pedidos, porque eu virei e falei assim, gente, geralmente os meus pedidos não são. É interessante isso que o Djaí está falando, você está falando, e aí você faz algum pedido e aquilo não acontece, aí você começa a descrever do seu poder de pedir, então vamos dizer assim. E aí você se entrega. Você vai assim, olha, tudo bem, eu não sei pedir, eu não dá certo. O que eu quero, geralmente, assim, não é o que deve ser mesmo, não deve acontecer, então tá de boa, vai. E hoje em dia eu estou muito desse jeito, porque pedir, eu brinco assim, os meus pedidos porque né, eu não sei. Então, assim, a gente saber pedir, né? Eu vejo, assim, essa questão da fé e do saber pedir. Eu acho que tem alguma coisa aí que se encaixa, gente. Não é só, não vai acontecer o que eu quero, vai acontecer o que é necessário acontecer. De repente, eu até tenho vamos lá, uma conexão, eu compreendo o que que vai, e aí encaixa o pedido e a fé. Mas quando você não é para acontecer, não adianta ter fé, não, né? diga, Jay, concordo. Poxa, Diego, que espetáculo, que coisa linda. Eu vou falar para vós, Messê, que você está no Planalto Central. Eu já fui assim. E até que um dia eles me advertiram. Eu chego até a ficar emocionado. Daquele dia em diante, eu nunca mais pedi, porque eles sabem o que é melhor para a gente. E aí, né, eu não vejo mais como questão de fé ou não fé. É simplesmente as coisas acontecem. Como você acabou de falar agora, você tem que ter a fé de acreditar nisso, que as coisas acontecem não de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com a vontade de Deus, de acordo com as orientações dos amigos espirituais. Isso que você acabou de falar aí. Eu já fui assim, já, mas eles me mostraram que não é assim, que é tudo de acordo com a vontade de um plano maior, e nós estamos nesse plano maior. Aí você pode pedir e não vem. E se for para vir, você nem precisa pedir que vem. Vem através de como? Para mim, vem através de sonhos, vem através de intuições, vem através de uma outra pessoa que passa uma mensagem para mim. Eu não estou pensando naquilo, mas fala assim, ó, vai acontecer isso para você. Eu tenho o sonho, eu vejo me desdobrando, vejo o que vai acontecer. Tudo, como eu vejo, vocês também veem.
Aí vocês têm esse pressentimento, vai acontecer tal coisa comigo, e acontece. A gente não precisa pedir. Eu estou falando isso porque é assim mesmo. Os amigos espirituais estão no nosso lado, nos orientam direto. É 24 horas por dia, 7 dias da semana, durante séculos, entende? Isso tudo que você acabou de fazer, falou aí, passa a exercer isso. Não estou querendo ser melhor do que ninguém, mas como eu falei, eu já fui assim e fui advertido, sabe? Quando eu fui advertido, aí eu fui todo um trabalho de amadurecimento. Hoje em dia eu já não peço mais nada. Simplesmente como eu não vi, eu estava sem agonia, como estou falando, como um filho seu, mãe, você viu onde que eu botei meu chinelo? Ah, está em tal lugar. É assim nesse sentido, só isso, nada mais. Desculpa, tá? É exatamente isso. Eu ia falar, tocar justamente nesse ponto que o Jair estava falando. Como a Dilma falou, é lógico que todo mundo aqui, né, em algum momento, né, mesmo inconscientemente, pede alguma coisa. Isso é um costume nosso. Não adianta a gente dizer, não, o Djaí já controla melhor isso, que ele já teve um acesso direto, né, que falaram para ele, não precisa fazer isso. Mas é só parar para pensar, gente. As nossas coordenadas, digamos assim, básicas, quando a gente vem para cá, já foram traçadas, muitas das vezes, com a nossa presença. Na hora que vai se programar a reencarnação, tudo, a linha mestra da nossa vida já está ali organizada, não porque foi imposto. Dependendo da sua situação, você participa em grande parte desse processo também, das coisas que precisam ser buriladas, das coisas que precisam ser evitadas. Então, é nesse sentido que a espiritualidade vem com essa ideia do você não precisa pedir, porque tudo que está programado para você vai acontecer. E aquilo que mesmo você pedir não vai acontecer, é porque não é para acontecer agora, não foi programado para agora. Então, é mais nesse sentido. Então, mas a gente aqui, como se esquece disso, como se esquece de tantas outras coisas, né, que a gente faz a revelia do que foi programado, né? Mas, assim, o guia da nossa presença aqui já foi traçado. Acontecem coisas fora do programado? Sim, porque a gente vai exercendo escolhas que desviam o caminho. Mas o que a gente precisa, de fato, para aquela encarnação fluir, digamos assim, entre aspas, do jeito que foi prevista, já foi organizado, já foi previsto. Então aí é que entra essa coisa dos pedidos executáveis, né, viáveis, e dos inviáveis. Os viáveis são aquilo que, de alguma forma, já estavam dentro desse contexto. E os inviáveis são as coisas que não têm a ver com o que a gente programou para fazer aqui. Diga, Sibeli. Gente, eu estava pensando que a gente é completamente tutelado, né? A nossa encarnação inteira. A gente tem todos esses benfeitores que nos cuidam, nos amparam, e eles vão sempre fazer o melhor por nós, né? Mas eu discordo disso, que a gente não deve pedir para eles, porque a gente ainda tem alguma parte de livre-arbítrio nisso tudo, a gente ainda tem a nossa vontade. Eu já vi tantas vezes os próprios espíritos, né, na literatura citando isso, né, você não recebeu porque você não pediu, e não acho que tenha a ver, assim, com alguma autorização e tal. Determinadas coisas, eles esperam o nosso agir, é como se eles tivessem caminhado até onde eles podiam caminhar, e a gente precisa caminhar a outra parte, né, e nesse pedir vai toda a nossa vontade, né, de realização daquilo ali. No momento que a gente só deixa as coisas acontecer completamente, sem a gente, né, manifestar, a gente também anula o nosso poder interior, o nosso poder de realização que a gente tem, e é muito grande, é muito forte. Então, o pedir envolve essa força interior da gente, não é estou dando uma autorização para o alto.
eles vão fazer o melhor para nós, no momento certo, né, nas condições que a gente tem, independente da gente pedir ou não. Mas a gente também tem que manifestar essa nossa força. Então, eu acho super correto pedir, sabe? Estava ouvindo vocês, é uma coisa que eu falo para os meus sobrinhos, então conversem com Jesus, né? Peçam as coisas. Só que eu concordo também que a gente tem que ter essa compreensão que nós não temos a visão de tudo, a gente não sabe qual que é o melhor momento, o que é melhor para nós, mas a gente tem que também fazer a nossa, né, colocar a nossa força ali, a nossa vontade, para manifestar que as coisas aconteçam, né? Eu tive um problema, assim, da minha adolescência, até 20 e poucos anos, foram uns 10 anos que eu tinha muito aquela paralisia do sono, né? E ela parou exatamente no dia que eu pedi. Eu fiz uma oração muito sincera para Deus, me comprometi com várias coisas, né, que eu queria fazer para evoluir, para auxiliar, mas naquele momento eu não tinha como lidar com aquilo. E simplesmente eu fui atendida. Daquele dia em diante eu não tive mais. Então eu acredito muito na fé que a gente coloca nesses pedidos e eu acho necessário, sim. Chega, Jane. Sim, o pedido que eu estava me referindo, Sibeli, é pedido de ordens materiais, mas existe o pedido de elevação. Isso aí existe, isso é fato. Então a gente faz os pedidos da paz, pedidos para melhoria espiritual, a gente faz melhoria. Eu faço pedido a Deus para diminuir meus impulsos sexuais. Eu peço isso. Porque isso foge isso está voltado à minha evolução. Por isso que eu dei o exemplo do lenço. Eu estou falando de exemplos materiais. Eu não sei se você está no grupo, mas hoje eu vou fazer umas revelações e vocês vão ficar de queixo caído, como aconteceu comigo, mas é tudo de ordem material. A ordem espiritual é outro pedido, é outra coisa, é pedido mesmo. Que o nosso pedido leva a súplica a Deus e é transformado em luz, e não em bens materiais. Eu estava só me referindo a bens materiais, é só isso, tá? Mas você está certo. Sim, concordo, Jane. Entendi. Quando eu falo desse negócio dos pedidos, assim, e deixar tudo, porque, por exemplo, algumas, eu realmente eu tenho uma certa dificuldade. Eu já comentei aqui, a minha mãe, ela teve uma situação de saúde que ela ficou muitos anos, é tipo um coma, mas não é um coma, sei lá como é que chama, e a gente orou muito, a família orava não só para melhora, mas que aquilo tudo, porque é considerado um sofrimento muito grande, ela ficou presa dentro dela, ela teve a tal da síndrome do encarceramento. E aquilo massacrou a família toda, todo mundo orava, no final orávamos assim para que o melhor fosse feito, mas estava tudo... E eu era mais nova, né? Então, ali essa coisa do pedir virou uma coisa meio esquisita para mim, por causa disso, talvez. Porque eu vi uma pessoa sofrer muito, e todo mundo sofrer junto. E a coisa durou 6 anos, né? Tem gente que dura 10, 12 lá, tem muita gente, né? Mas é um quadro, pelo menos os médicos falavam que é um dos quadros mais tristes, né? Porque a pessoa fica presa dentro dela mesma, sem se movimentar, sem nada, até entrar num estado meio de demência. E viver essa situação para mim foi assim, que foi um divisor, assim. Eu virei e falei assim, não quero mais. É diferente do pedir para que eu me dê força para que eu consiga me melhorar como pessoa, fazer o melhor. Isso porque aí depende de mim, né? Eu fazer as coisas e tudo. Agora, eu acho bacana, eu acho fantástico quem consegue e que vira e fala assim, gente, eu tenho fé que isso vai acontecer. Eu não tenho mais tanto. Por enquanto, não. Só rapidinho, queria comentar que a gente tem que lembrar assim, que nós não estamos em reencarnações compulsórias, que as nossas reencarnações, né, a gente não tem assim uma debilidade mental e tal, nós participamos do planejamento. E é muito provável que o espírito da sua mãe que pediu por isso. Então,
não tem ninguém da família que vai conseguir passar por cima do livre-arbítrio desse espírito que pediu para passar por isso, por essa encarnação, mesmo não compreendendo, né, os motivos. Esse espírito quis passar por essa provação, então não adianta, né, não é questão da nossa fé, a gente não pode passar por cima de uma decisão do espírito, do livre-arbítrio de outro espírito, entende, Diva? Então, não é porque vocês não tiveram fé, é que a gente tem essa força sobre a nossa própria existência, sobre a dos outros não funciona. Sim, e aí foi justamente aí que deu o bug, porque aí eu falei assim, bem, então o que eu posso fazer é orar e pedir por mim como melhor, como aceitação do que vem, sabe, assim, a aceitação do que vem. Claro que eu não estou falando que eu não peça coisas materiais, porque eu peço de vez em quando, faço essas coisas todas. E às vezes até coincide da coisa acontecer, mas eu estou falando dessa coisa do... Eu vejo, como ele fala, das orações, ela fala aí, há pessoas que pedem para outras orarem pela gente, porque eu vejo pessoas com uma garra, uma fé, vira e fala assim, eu quero isso, eu vou orar e vai acontecer, e ela tem tanta fé, e que acontece o negócio, eu fico assim, gente, que fantástico, e aí eu tenho essa dificuldade. Mas às vezes são fés exteriores que vêm na minha cabeça agora, principalmente no momento que a gente está passando. Desculpe cortar, tá, Silvio? São fés externalizando atitudes de fé. Não é aquela fé que você quer procurar, que você está buscando. Tem gente que externaliza uma fé que não tem, é só isso. O pedir é livre, o ser atendido é que vai depender da necessidade. E uma coisa que a gente não pode confundir, que aqui a gente discute as essências dos livros, em termos de conscientização. A gente não está discutindo se é para pedir ou se não é para pedir. E muitas vezes aqui, às vezes a gente ouve isso, não, mas não pode ficar na inércia, esperando, contemplando. Tem que se olhar além disso. Ninguém está dizendo que vai ficar esperando. Em termos do que está sendo dito. O que é dito, a Sibeli falou, aqui ninguém, a princípio, né, não está numa encarnação compulsória. Então, de certa forma, participou da programação. Só que a gente não lembra, porque se lembrasse, a gente não pediria absolutamente nada, porque a gente já saberia qual era a programação. A gente justamente pede porque não se lembra. E essa coisa da fé, ela gera a força do pensamento. Quanto mais você imprime força no seu pensamento, mais energia positiva para que aquilo se realize através das formas de pensamentos que você cria, acontecem. Mas, assim, sempre lembrando a todos que a gente não está discutindo se as coisas são certas ou erradas, se deve ser feito ou não deve ser feito. Aí é a essência da coisa, em termos de aprendizado, lá na frente, que a gente precisa absorver. O que eles dizem, pedir é bom, pedir é legal. Todo mundo pode pedir o que quiser. E algumas vezes a gente vai ser atendido e outras não. Mas é na essência. Na essência, o que eles vão falando aqui, e que você vai vendo em todos os livros, até aquela oração, pede e recebereis, procure e achareis, bater a porta e ela se abrirá. Tudo isso em relação aos pedidos que se fazem. Mas também tem muitos que dizem que as orações, às vezes, são só petitório, que não tinha que ser assim, era só agradecimento. Então, são visões e visões que, como eu falei no início, vão se juntando para formar o todo. Quanto mais consciência cada uma que tiver, eu acho muito improvável que que o número de pedidos não diminua. Porque se você tem consciência das coisas, se você entende o seu caminho, se você quer realizar determinada mudança, você não precisa pedir para isso acontecer. Você já sabe que tem aquele problema e você vai se esforçar para criar as formas daquilo ser resolvido.
E os pedidos que a gente faz, sejam úteis ou inúteis, aí é consciência de cada um e também julgamento de quem está de fora, vão se realizar ou não da forma que a gente pensa também, porque espírito nenhum vai realizar o nosso pedido pura e simplesmente. É uma confluência de fatores e de situações, como o próprio livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é simplesmente eu quero ou não quero. Existem muitas coisas envolvidas para a gente tomar uma decisão. Eu tomei a decisão de tal, mas quanto você foi induzido para chegar naquela decisão que você acha que é sua, mas, na verdade, aconteceram 1000 coisas ao seu redor que te levaram a tomar aquela decisão, ao invés de tomar a outra. Então, tudo que a gente tem como verdade absoluta não é. Tudo é relativo, porque existem vários nuances e influências que a gente não tem a menor noção de como funciona. E é uma questão de raciocínio lógico. Se você participa da programação de algo, você não precisa pedir que determinadas fases para elas acontecerem. Você já sabe qual é a programação e quando cada uma tem que acontecer. É a questão das promessas. Eles dizem que você não precisa fazer promessas, mas eles proíbem as promessas? Não, faz promessa quem quer. Mas, no fundo, não se precisa fazer a promessa, que o que vai acontecer, vai acontecer. Mas, mais uma vez, que a gente já passou muito tempo, eu repito, o entender o processo é bem diferente de ficar contemplativo ou inerte, esperando que as coisas simplesmente aconteçam. Isso é que deve ser esclarecido. A conscientização não implica em simplesmente inércia. É só conscientização, entender o processo, não o que se deve ou o que não deve ser feito. Eu vou botar aqui.